Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é nosso plantão online 01, onde nós iremos dar uma pincelada em componentes do motor de partida elétrico e componentes do motor de partida pneumático, utilizados em motores a reação. Lembrando que os motores de partida elétrico, utilizados em motores convencionais, e os motores de partida pneumático, chamado de starter pneumático, utilizado em motores a reação. Vamos dar sequência no nosso plantão. Para dar sequência, eu irei sair, ou seja, tirar o vídeo para que o áudio não trave. Ok, pessoal? Vamos tirar somente o vídeo. Teremos aqui nosso plantão com o áudio. Então, dando sequência, pessoal, vamos falar aqui dos componentes do motor de partida elétrico, utilizados, semelhantes aos motores elétricos, utilizados em motores convencionais automotivo. O motor de partida elétrico possui aí, claro, alguns componentes em questão. Temos aí a imagem a seguir, a carcaça. Ela trata-se da parte central do motor de partida, podendo ser fabricado em aço, metais, né? Tipos de metais, aço, liga leve, e serve de apoio para as massas polares, que são outros componentes. E a carcaça, nesse caso, se encaixa com as tampas. Temos aí a imagem, né, da carcaça. A carcaça faz parte do conjunto do componente do motor de partida elétrico. Um outro componente, nós temos aí o corpo polar, ou seja, as massas polares, chamado também de sapatas polares. Qual é a finalidade? Elas são fixas, parafusadas na carcaça do motor de partida elétrico, possuem alta permeabilidade magnética e, quando montadas nas bobinas de campo, formam seu núcleo. São pequenos blocos de liga de ferro de silício, questão de ANAC. Um outro componente, nós temos aí, nesse caso, as bobinas de campo, juntamente, observem, as nossas escovas, as bobinas de campo, a função é formar os campos magnéticos que permitem o funcionamento do motor. São espiras feitas de fio de cobre, isolados com tipo de um material isolante, nós chamamos de verniz. Eles são isolados entre si e um formato retangular. No centro das espiras se encaixam as sapatas polares, também chamadas de massa polares. O outro componente em questão do motor de partida elétrico, nós temos aí o induzido. A finalidade do induzido, ou seja, ele é um eixo com diversos componentes já instalados. O seu papel principal, fundamental, é para o funcionamento do motor de partida. Lá no eixo do induzido estão o conjunto de canaletas. São pequenas peças de liga de ferro e silício, grave isso, questão de ANAC. Elas estão dispostas, ou seja, longitudinalmente, na região, paralelo ao eixo. Nas canaletas estão enroladas as bobinas do induzido. Se ligam a um conjunto de lâminas também dispostas na extremidade traseira do motor de partida. Essa é a finalidade do nosso induzido. E essas lâminas feitas de cobre são isoladas e seu conjunto é chamado de coletor. E o coletor recebe a corrente elétrica através das escovas e alimenta as bobinas do induzido, que formam
o campo magnético lá do induzido. Temos aí mais um componente, é o suporte das escovas, feita de chapa metálica, de aço. É uma peça alojada na parte traseira do motor de partida elétrico. Possui 4 alojamentos, onde são colocados as molas que empurram as escovas sobre o coletor para fechar o contato. E das 4 escovas, 2 estão ligadas no massa, lá na terra, no negativo da bateria, e as outras 2 ligadas em um interruptor acionado pelo solenoide. E o solenoide é um outro componente que iremos falar também e mostrar. Mais um componente do motor de partida, o tal do peão de engrenagem. Na extremidade dianteira do eixo do induzido estão as estrias helicoidais, formato difuso, parafuso. Sobre estas, a alavanca do comando, fazendo o engrasamento através de conjunto de engrenagens do motor de partida, com a tal da cremalheira, o volante, chamado volante principal. Nós chamamos de cremalheira. E o peão de engrasamento, de engrenagens, como é chamado também, ele possui um componente muito importante para o seu funcionamento. Nesse caso, nós chamamos de roda livre. Mais um componente do motor de partida elétrico, o tal do nosso solenoide, o solenoide de acionamento do motor. É uma peça cilíndrica, conforme a nossa imagem. Ela fica alojada na parte superior do motor de partida elétrico. A parte interna, nós temos aí as bobinas, que nesse caso são feitas de fio de cobre envernizado, ou chamado até mesmo de esmalte, esmaltado. E no interior das espiras, formam a passagem para a entrada de um corpo, e esse corpo é um pequeno cilindro de metal com alta permeabilidade magnética. E nele está ligado uma haste. Esta haste se liga a uma alavanca de comando lá do peão de engrasamento, componente anterior que nós falamos. E quando o solenoide é energizado, o corpo metálico ele é atraído pelo campo magnético das bobinas e entra no solenoide. Assim, a haste é ligada ao corpo metálico e, nesse caso, movimentará a alavanca de comando que empurra o peão em direção à cremalheira, ao volante principal. Nesse caso, fazendo com que o motor funcione. O outro componente do motor de partida elétrico é a tal das tampas. São 2 tampas que completam a montagem do conjunto por inteiro. Elas são feitas de aço ou ferro fundido, ou até mesmo uma liga leve. A função é de servir de mancal para o eixo do induzido, que gira apoiado em buchas de latão ou de bronze, e assim tem o seu desgaste reduzido, aumentando a sua vida útil. Somente a tampa dianteira do motor de partida possui a função de servir lá do alojamento para o solenoide, enquanto a alavanca de comando do peão de engrasamento. Por isso que a tampa, nesse caso, ela é e faz parte do conjunto de motor de partida elétrico. O funcionamento do motor de partida é baseado em conceitos eletromagnetismo. E temos aí todo o conjunto. O nosso induzido, o corpo das escovas. Nós temos aí, nesse caso, o nosso solenoide, a bobina, a carcaça, que não veio a mostrar, e as tampas. E é assim que é composto o nosso motor de partida elétrico, que é alimentado pela bateria da aeronave.
é semelhante ao motor de partida automotivo. Está aí a imagem de um motor de partida elétrico. Observe a engrenagem, essa engrenagem do peão, onde será conectado na cremalheira principal. Nesse caso, é alimentado, né, pelo induzido. O nosso solenoide tem a finalidade de empurrar esta haste com uma ponta onde possui uma engrenagem até a engrenagem cremalheira principal. Temos aí uma questãozinha de prova de ANAC, um instrumento que o técnico, o mecânico verifica a rotação do eixo de manivela, é o paquímetro, torquímetro, taquímetro ou velocímetro. Questão que já caiu na prova da ANAC, a questão correta é taquímetro. Essa é a resposta correta, Charlie, taquímetro. Ok? Mais uma questãozinha de prova, a questão número 2. Nós temos aí, consiste em uma turbina de fluxo axial que gira um acoplamento de acionamento através de um trem de engrenagem de redução, ou seja, uma caixa de redução de engrenagem, e um mecanismo de embreagem de partida. Estamos falando de motor de partida elétrico e gerador, a questão A. A questão B, motor de partida a cartucho. Questão C, motor de partida a ar. Ou a questão delta, motor de partida a pressão. Ou seja, a resposta alfa é a correta. Mais uma questãozinha de prova. Para eliminar um calço hidráulico em um motor radial, devemos, questão alfa correta, remover a vela na cabeça do cilindro para que drene esse óleo que ficou alojado na câmara de combustão, ou seja, na parte interna do cilindro. É chamado de calço hidráulico. Nunca se deve forçar o conjunto, ou seja, a hélice, girar o conjunto. E não há necessidade de enviar o motor para a oficina. Ok? Questão de prova de ANAC. Ok? E o calço hidráulico, ele é propício a motores radiais devido à posição do cilindro no motor. Lembrando que o motor radial são vários cilindros colocados radialmente. Lembrando que sempre a quantidade de cilindros é número ímpar. Ok? Temos aí mais um componente. Esse componente é o starter pneumático. É um motor de partida pneumático utilizado em grandes aeronaves. Claro, a tecnologia fez com que nos motores a reação também há motores de partida elétrico nas grandes aeronaves, né? Lembrando que o ATR é um motor a reação, é um motor turbo hélice, utiliza um starter generator para dar a partida e gerar energia durante a aeronave no solo. Essa é a finalidade do start gerador. Está aí o nosso motor de partida pneumático. Ele possui internamente uma seção compressor ligado a um eixo, consequentemente a uma turbina. E é acoplado na caixa de engrenagens do motor. A finalidade, claro, né, é girar, acionar a AGB, a caixa de engrenagens do motor. Consequentemente, acionará também outros componentes. Segue aí uma imagem modular do motor a reação. O starter pneumático é acoplado na caixa de engrenagens. Recebe fonte de ar vindo do APU ou de uma unidade de solo, conhecida como LPU, a Low Pressure Unit, unidade de baixa pressão. Mas o APU em funcionamento, configurando a cabine para a partida, o ar lá do compressor do APU, ele vai ser direcionado, canalizado por dutos e entregue até o motor de partida pneumático.
Consequentemente, irá girar um eixo, como se fosse um cardan. E esse eixo está acoplado internamente. Grave questão de prova e questão de seleção para uma empresa aérea. O N2 é o rotor que gira primeiro. A imagem, o desenho modular do CFM 56-7, nós temos aqui o compressor de baixa seção, por onde eu passo com a seta. O compressor de alta, essa região, câmara de combustão, esta região é a seção da turbina de alta e, posteriormente, a seção da turbina de baixa potência ou pressão. N2 é o rotor ou eixo de alta pressão. É onde está conectado o compressor de alta e a turbina de alta. O N1 é o rotor ou eixo de baixa pressão ou potência. É onde tem o compressor de baixa, conectado o compressor de baixa e a turbina de baixa. Ok? Nos motores a reação, claro que existem outros motores também. Alguns motores mais modernos, o tal dos PW, utilizado nas aeronaves Airbus A320neo, November Echo Oscar, é um tipo de aeronave que recebe um motor com uma alta razão de bypass, possui aí mais ou menos 20 palhetas, o conjunto do fan, e esse tipo de motor, ele é altamente moderno. Consequentemente, tanto o N1 como o N2, eles giram no mesmo sentido. Os outros motores da linha GS, CFM 56, traço alguma coisa, porque nós temos aí diversas codificações de motores a reação. O N1 ele gira anti-horário e o N2 gira horário. Ok? Dando sequência ao nosso material, nós temos aí na cabine de comando a chave de partida, a start valve, e nós temos aí também, claro, né, a alavanca ou a manete de combustível. O sistema de partida do motor ele está codificado na ata 100. E o que seria a ata 100? É a 100ª reunião onde foi debatido a codificação dos assuntos técnicos para os operadores, mantenedores e até mesmo o pessoal que fabrica componentes. A codificação dos assuntos técnicos. E nossa matéria está codificada na ata 180. Ata 180. E o sistema de partida, ele é pequeno, mas não deixa de ser complexo. Nós temos aí chave de partida, motor 1, motor 2, a suíte seletora de ignição, alavanca de combustível, posteriormente, claro, o motor de partida pneumático e a válvula. Esta válvula de partida, ela recebe sinais vindo da suíte. Colocando na posição ground ou para dar a partida, vai abrir. Ela é acionada eletricamente e atuada pneumaticamente pela própria pressão de ar que vem do APU. A uma certa rotação, o técnico ou o piloto avançará a alavanca de combustível, liberando em si combustível e ignição. Ou seja, a ata 100, 80 componentes do sistema de partida do motor. Dando sequência, nós temos aí um esquemático do sistema de partida utilizando um motor de partida pneumático. Olha só, pessoal, a fonte de ar ela vem lá do APU. Temos aqui a nossa válvula em questão, a tal da start valve, ou válvula de partida. Ela é, nesse caso, alimentada, ou seja, ela vai ser aberta durante a operação da suíte de partida. Exemplo, motor 2, colocando para ground. Claro, existem outros componentes que não foram citados. É o tal do cérebro do motor, é a EEC, é o controle eletrônico do motor, Engine Electronic Control. Ela é responsável pela operação do motor.
utilizado em motores tecnológicos modernos, motores fly-by-wire, ou seja, motores modernos, somente sensores e fiação elétrica. Colocando para a posição ground, conforme a imagem, para o motor 2, essa aqui é a suíte do motor 2, essa é a suíte do motor 1. Colocando para ground, acontecem alguns fatores. O cérebro do motor recebe o sinal de partida. O cérebro que controla o APU também recebe o sinal de partida. Vai abrir as paletas de guias internos. Aquele ar lá do compressor, ele vai vir com tudo canalizado para acionar o starter. O starter, ele é o funcionamento do starter, é o tal de embreagem clutch. O que seria embreagem clutch? Esse tipo de embreagem clutch, ele funciona através da rotação do starter pneumático. Ele possui um compressor e uma turbina montada no mesmo eixo. Conforme aumentando a velocidade, ele vai avançando. Aonde? Na caixa de engrenagens, lá do motor, a tal da AGB. Ele vai conectar na AGB e acionar as engrenagens responsáveis pelo acionamento do rotor ou eixo do N2, onde está o compressor e a turbina de alta potência. Assim que o motor embalou, chegou numa certa rotação, 25% de rotação de N2, consequentemente, o técnico ou o piloto avança a manete de combustível. O motor estabiliza, chegando a 56% de N2, a EC ela vai desenergizar a suíte de partida do motor e vai também desenergizar a válvula de partida. Aquela massa de ar que vem lá da APU, ela não vai mais acionar o starter pneumático. E é assim que funciona o motor de partida pneumático. E é assim que é a ATA 100. Sistema de partida do motor, ATA 80. Lembrando que, pessoal, referente à liberação MEL, o que seria MEL? É a lista de equipamentos mínimos. Traduzindo para o inglês, é o Minimum Equipment List. Na ATA 180, lá no MEL, para os itens referente à ATA 80, o starter pneumático, se ele está com vazamento, se ele está danificado, a aeronave se considera no-go. Ou seja, traduzido para o português, no-go é o tal do não vai. A aeronave está retida. Mas, tanto a start valve, tanto a válvula de partida, como a suíte também, até mesmo indicação de abertura ou não da válvula de partida, está catalogada no item MEL, ok? Para abrir a válvula, se caso ela está inoperante, o técnico de manutenção ele vai abrir ela manualmente. É previsto no manual de manutenção. Pessoal, para maiores detalhes e até mesmo conhecimentos, a escola está ofertando o curso de extensão ATA 100 e Item MEL. A importância deste curso e deste material é para que vocês tenham afinidade a este assunto, pois durante uma entrevista, uma seleção, isso é item de questionamento dos entrevistadores, ok? Os entrevistadores estão questionando se você tem noção da ATA 100 e do item MEL. Ah, mas o item MEL de avião para avião muda. Concordo, verdade. Mas a simbologia, a nomenclatura, não. O item MEL ele pode ser despachado categoria Alfa, Bravo, Charlie e Delta. E o que seria a simbologia L, Lima, o L? O que seria o asterisco? Tudo isso está no curso de ATA 100 e item MEL. 20 horas aula.
Ok, pessoal? É o fim do nosso plantão online número 1, onde nós falamos e mostramos componentes do motor de partida elétrico utilizado em motores convencionais e o motor de partida pneumático e o esquemático de funcionamento do mesmo. Pessoal, um grande abraço, até a próxima e bons estudos!